dia, boa tarde, boa noite, amados amigos e seguidores. Eu estou aqui hoje para fazer mais um vídeo e eu vou primeiro fazer o pedido que eu tenho que fazer. Que vocês leiam o Estatuto da Escola de Teofilia. Depois eu vou fazer um vídeo só para isso, para explicar o estatuto, que não é bem estatuto, não é... Tinha que ter um nome, então botei estatuto. Mas esse estatuto não tem força de lei, não. Bom, o que eu quero pedir a vocês é que leiam na descrição ou no primeiro comentário fixado o Estatuto da Escola de Teofilia e que curtam, compartilhem, se inscrevam se não tiverem inscritos, acione o sininho se não tiverem acionado, um sininho preto com um sinal de parênteses em volta, é para você receber todas as notificações. E todo vídeo que eu subir, vocês vão ser avisados. Então, hoje vou falar de um assunto que é a grande problemática que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, Moisés, quando tirou o povo do Egito, ele escreveu 5 livros. Gênesis, que é a criação até o exílio do Egito. O Êxodo, que foi quando Moisés foi enviado para tirar eles do Egito. Eles viveram no deserto 40 anos, porque pecaram, duvidaram do Senhor. O Senhor fez eles perambularem, andarem em círculos por 40 anos, para que morresse uma geração inteira e só entrasse pessoas novas, né? Então uma geração inteira durante 40 anos morreu. Só Caleb e Josué que permaneceram. Bom, o detalhe é o seguinte: Moisés, as pessoas falam dos 10 mandamentos de Moisés. Moisés escreveu 10 mandamentos, ele pegou do Senhor, né? Lógico, foi lá no Monte Sinai, mas ele continuou fazendo mandamentos. Então os judeus, inclusive os judeus de hoje, porque primeiro eles eram um povo hebreu. Depois de Jacó foi chamado de Israel, eles passaram a ser chamados de povo de Israel. Aí, quando eles foram para o exílio da Babilônia, como 90% era da tribo de Judá, lá apelidaram eles de judeu. Bom, aí vamos lá. No livro de Levítico, que é um dos 5 livros de Moisés, no Levítico capítulo 15, a partir do verso 1, disse ainda o Senhor a Moisés e a Arão: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne, por causa do seu fluxo, será imundo. Exatamente, acredita-se que seja fezes, urina, depois vai ter o sêmen também. Aí no caso é o homem, só para o homem. Esta, pois, será a sua imundície por causa do teu fluxo, e a sua carne vaza o seu fluxo. Ou se a carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar aquele que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se sentar será imundo. Quem sentar na cama do cara vai ficar imundo também. E qualquer que tocar na cama dele lavará as suas vestes e se banhará em água. Preste bem atenção nesse termo: banhará em água e será imundo até a tarde. E aquele que se sentar sobre aquilo em que se sentou o que tem o fluxo, lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde.
Gente, tem mais, não é só o fluxo não, tá? Não é só fluxo não, animais e pessoas mortas. Se um judeu tocar numa pessoa morta ou num animal morto, ele fica imundo. E se alguém tocar nele, ele fica imundo também. Se ele sair tocando todo mundo, vai ficar todo mundo imundo. E aquele que se sentar sobre... Também aquele que tocar na carne do que tem o fluxo, lavará suas vestes e banhará em água, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando o que tem fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar o que tem um fluxo será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que tiver estado debaixo dele será imundo até a tarde, e aquele que levar alguma dessas coisas lavará as vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tiver o fluxo, sem haver antes lavado as mãos em água, lavará suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Todo vaso de barro em que tocar o que tiver o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tiver o fluxo ficar limpo do seu fluxo, contará para si 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em águas vivas. Ele considera os judeus, água viva é água da chuva ou de uma nascente. Então, a água de um rio ou da chuva. E será limpo. Ao 8º dia tomará para si 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da revelação e os dará ao sacerdote, o qual os oferecerá, um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação perante o Senhor por causa do seu fluxo. Também se sair de um homem o sêmen, banhará o seu corpo todo em água e será imundo até a tarde. E toda vestidura e toda pele sobre que houver sêmen serão lavadas em água e serão imundas até a tarde. Igualmente, quanto à mulher com quem o homem se deitar com sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Isso aí é uma pequena parte. Existe também a menstruação da mulher. A menstruação da mulher faz ficar imunda. E qualquer pessoa que tocar nela vai ficar imundo. Então, esse banhar-se em água é um ritual que os judeus de hoje ainda praticam. Quando os judeus foram para a Babilônia, eles eram o povo de Israel, mas o povo de Israel, que eram as 10 tribos do norte, foram os assírios, espalharam pelo mundo e não conseguiram mais reunir. Mas os que foram de Judá e Benjamim, que foram para a Babilônia, retornaram por autorização do rei Ciro. E quando eles estiveram na Babilônia, lá eles inventaram um tanque de 1,5 metro de largura, 1,5 metro de comprimento, 1,5 metro de fundura. Isso dá mais ou menos uns 3.700 litros d'água. Tá? Inclusive nas sinagogas de hoje existe esse tanque e ele é chamado de mikvé. Mikvé. O ritual de mergulhar, tem que mergulhar na água, é chamado de mikvá. Mikvá. E o que acontece? Eles fizeram o tanque, que chamou de mikvé, e eles praticavam o mikvá.
que era o ritual da purificação. Isso vai desenvolver um assunto muito importante. Os 613 mandamentos de Moisés, depois Jesus Cristo simplifica. Ele diz o seguinte: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei e os profetas. A isso se resume a lei e os profetas. Os 10 mandamentos, os 4 primeiros são com relação a Deus. E os demais são com relação ao próximo. Não furtar, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar. Não é isso, aquilo, um monte de coisa que é só para o próximo. Então ele simplifica, ó, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pronto. E ele deixou também uma frase que ele também resumiu como sendo a lei e os profetas. É chamado de a lei de ouro da Bíblia. Não faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você. Isso é uma maneira de você saber quando você está fazendo alguma coisa errada para o próximo. Então, se você não gosta que faça para você, não faça para ninguém. Agora, existe essa é negativa. Existe a afirmativa também. Aquilo que gostarias que fizessem para você, você faça para os outros. Isso aí, essas regras de ouro, são um resumo de toda a lei de Moisés. Toda a lei de Moisés está resumida nisso. Então, os gentios, quem não é judeu, não tem miquvé, não tem miquvá, não tem lavagem com água, não tem nada disso. Gentio é quem não é judeu. Atualmente a gente chama de judeu, né? Já foi hebreu, Israel, depois, como foi o pessoal de Judá que foi para a Babilônia, eles apelidaram de judeu e voltaram como judeus. E eles até hoje têm um miquvé em todas as sinagogas deles. Na época da Babilônia, o rei Nabucodonosor autorizou eles a construir casas. E eles construíram, foi aí que houve a invenção do miquvé, dessa piscina, para as pessoas mergulharem. É parecido com o batismo. Inclusive, segundo o professor Rodrigues, ele diz que é o batismo ancestral. O miquvá seria o batismo ancestral. Eu não concordo, depois eu vou explicar isso com bastante detalhes. Esse assunto vai perdurar por vários vídeos. Bom, já passou de 13 minutos, e exagerei hoje. Pai amado, Pai bendito, Senhor de senhores, Rei de reis, ó Senhor, toma nossa vida em Tuas mãos e nos dá discernimento, Senhor, para saber o que é mandamento, o que é mandamento de Jesus Cristo e o que é mandamento de Moisés. Que a gente possa separar essas coisas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se vivo eu estiver e Deus quiser, amanhã, no mesmo horário, eu estarei aqui.